pontualmente 8 horas e 20 minutos, 20 e 20, dando start aqui a esse projeto, essas lives que eu vou fazer agora toda segunda-feira, aqui às 20 e 20, nesse ano de 2020, tudo a ver, pra gente conseguir se conectar. O propósito do Inspira, como todo mundo que já acompanha aqui sabe, é linkar profissionais da área da beleza, a gente criar um grande clube aí de profissionais da área da beleza e assim a gente conseguir evoluir cada vez mais na nossa profissão, falando um pouco mais de gestão, de finanças, de marketing, de comportamento. Então essa é a minha proposta para vocês, a partir de agora em todas as nossas segundas-feiras a gente tem esse encontro marcado aqui. Boa noite então para quem tá chegando agora, vamos dando um oizinho aí, quem tá chegando. E pessoal, hoje a gente vai conversar então sobre um tema, um assunto que eu considero extremamente importante. Eu prometi para vocês nos stories que eu pretendo fazer as lives sempre em até 20 minutos, mais ou menos, porque eu sei que todo mundo corre bastante, todo mundo tem mil coisas para fazer e às vezes a gente se sabota. Por não ter tempo, a gente deixa de estudar, a gente deixa de se qualificar, a gente deixa de aprender algumas coisas. Então, a minha proposta aqui é fazer lives express com assuntos extremamente importantes para o nosso dia a dia, para que ninguém tenha desculpa para dizer que não tem tempo de assistir. Então eu vou falar sobre todos os pontos, depois eu vou dando uma olhadinha aqui nas mensagens, oi para todo mundo que está chegando aí, mas eu vou falar sobre todos os pontos e depois eu posso responder as perguntas de vocês e interagir um pouco mais, porque assim, quem não tiver tempo para continuar aqui depois conversando, pelo menos assistir o conteúdo e aí depois a gente continua aqui tirando as dúvidas e falando um pouco mais. Então sejam todos muito bem-vindos nessa primeira live aí de 2020, a primeira de muitas que estão por vir. Bom, o tema de hoje, então, são 3 formas de como não fazer sucesso na minha carreira. Como que eu posso não fazer sucesso? Como que eu posso não evoluir? E quando eu estava montando esse assunto para conversar aqui com vocês, eu fiquei pensando e me dando conta que as empresas são feitas de pessoas. As pessoas têm atitudes que agradam ou que desagradam outras pessoas. Então, essas atitudes é que fazem a gente ter sucesso ou não ter sucesso na nossa profissão. Então, para ficar um pouco mais dinâmico aqui, para que vocês consigam enxergar em vocês mesmos algumas características, algumas atitudes que precisam mudar, ou ainda naquele colega que tem aquele tipo de atitude e a gente precisa dar um toque, eu resolvi fazer aqui uma concentração dessas características que eu considero que são muito ruins, para que não nos deixam evoluir na nossa carreira, e concentrar elas em 3 tipos de profissionais. Falei um pouco sobre isso agora há pouco nos stories também. Então, o primeiro tipo de profissional que eu considero que tem esse tipo de característica que a gente precisa evitar e que a gente precisa mudar caso a gente tenha também, é o profissional que eu chamei de profissional resmungão. O que é o profissional resmungão? É aquele profissional que passa reclamando e resmungando de tudo. O profissional tem cliente na sua agenda, mas aí ele reclama que a recepcionista marcou uma cliente de manhã, no início da manhã, e outra no final da manhã. Poxa, ele tem cliente na agenda e mesmo assim ele está reclamando. É aquele profissional que reclama porque a cliente chegou um pouco atrasada e aí não quer mais atender aquela cliente, sendo que a gente tem que agradecer porque a gente tem clientes na nossa agenda. É o profissional que ele acaba fechando a agenda porque, não tem cliente hoje, então eu vou fechar minha agenda e eu não preciso estar aqui porque não chegou nenhuma cliente, então eu vou embora. Sendo que a gente sabe que esse tipo de atitude e de comportamento prejudica muito o nosso trabalho. Porque se eu fecho a minha agenda, eu não estou disponível no salão, não estou disponível na estética e a gente vende um serviço que muitas vezes é de conveniência. A pessoa quer fazer uma sobrancelha naquele momento, a pessoa quer fazer a unha para ir para um jantar que surgiu hoje. E aí o profissional não está lá disponível no salão. O que a cliente faz? Marca com um colega. Ou marca em um outro salão de beleza, marca na concorrência. E aí, depois o profissional resmungão vem e resmunga que as clientes não estão surgindo, que a culpa é do salão, que as clientes foram pro colega, que o colega está roubando os clientes dele, enquanto ele não está disponível, ele não está no salão de beleza, ele não está na estética e ele não está ali para oferecer o seu serviço para sua cliente. Em contrapartida, o profissional que não tem esse perfil resmungão, ele se propõe a ficar determinadas horas por dia dentro do estabelecimento, ele está disponível para atender as clientes que chegam, ele está disponível para fazer um encaixe, e esse é o tipo de característica que faz a gente ter sucesso. Aquele profissional que está sempre ali, disponível para atender os clientes. E o disponível não significa estar com a agenda vazia e dizer, gente, eu estou sem clientes, pode vir que eu atendo. Não, disponível é estar ali pronto para servir.
querer agradar a cliente, querer agradar o público. E isso é tão óbvio, né? Isso é tão básico, mas mesmo assim a gente às vezes esquece disso, ou acaba se acomodando, ou acaba muitas vezes se cansando, não tá afim de estar no salão, quer resolver outras coisas, que é normal, mas a gente tem que cuidar. E tem que lembrar que muitas vezes, na maioria das vezes, o óbvio é o que faz a diferença. Então esse profissional resmungão, para vocês terem claro aqui, para mim ele pode ser tanto um profissional autônomo que trabalha dentro de alguma empresa, em algum estabelecimento, quanto o proprietário também. Todas essas características que eu tô falando aqui não se resumem somente ao profissional que presta o serviço, muitas vezes é o gestor, muitas vezes é o proprietário que é resmungão, que tá sempre reclamando de tudo, que não tá ali para ajudar a sua equipe a crescer e a evoluir. Então me digam aí, vão falando nos comentários se vocês conhecem algum tipo de profissional assim resmungão que acaba prejudicando a sua carreira e consequentemente também prejudica o desempenho da empresa. Porque a empresa precisa de profissionais que estejam ali, ativos, que queiram trabalhar, que queiram se desenvolver, que queiram evoluir, que estejam juntos para que todo mundo cresça, empresa e profissional. Então, todas essas características, esses pontos de não fazer sucesso, não é somente do profissional que presta serviço, muitas vezes é do proprietário também. E aí vale chamar, ter uma conversa, ou me chama aqui depois no direct pra gente conversar. Renata, como é que eu falo pra dona do estabelecimento que eu trabalho, que algumas atitudes dela se encaixam nesse perfil resmungão, ou que faz com que prejudique o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, porque às vezes é complicado, né? Chegar pro chefe e falar assim, poxa, tá sendo muito resmungão, não tá sendo legal trabalhar contigo, e aí como é que a gente faz? Então, são características que a gente precisa evitar e que muitas vezes é interessante a gente dar aquele cutuco assim no colega e falar, ó, tu tá tendo esse tipo de comportamento, isso é ruim pra ti, porque a gente tem muita intimidade com as pessoas que a gente trabalha normalmente. Então, vale a pena muitas vezes o profissional tá ali resmungando e tudo mais, a gente dá aquele toque e fazer melhorar. Segundo tipo de profissional que faz com que a sua carreira não vá pra frente é o profissional desmotivado. O que é o profissional desmotivado e qual é a diferença dele do resmungão? O resmungão pode estar lá com a agenda cheia, ele pode estar cheio de coisas boas, mas ele está lá sempre resmungando de tudo. O profissional desmotivado é um profissional que já chega negativo, que ele já chega pesado. Ele já chega ali num cansaço e ele já olha o colega ali do lado e ele já chama para falar alguma coisa negativa da empresa. Ah, tu viu que tal colega tá ali ganhando mais do que eu, atendendo mais do que eu. Ele tá ali desmotivado, ele tá ali pesado e as pessoas acabam se conectando com a nossa energia. Então, se a gente tá pesado para trabalhar, se a gente já vem com uma carga negativa, provavelmente as nossas clientes elas vão sentir isso. E muitas vezes elas saem do atendimento e elas simplesmente falam que não gostaram, mas elas não sabem do que elas não gostaram. E muitas vezes o que elas não gostaram é a energia do profissional. É o jeito que o profissional estava ali atendendo. Muitas vezes aquele profissional lá que fica reclamando da sua vida, do seu marido, dos seus filhos, que está cansado. Poxa, a cliente foi lá para buscar um momento de bem-estar, de alegria, um momento para ela relaxar. A gente está prestando um serviço. Então, ela não foi para escutar os nossos problemas, as nossas queixas. A cliente foi lá pelo contrário, para buscar um momento bom, um momento que ela fique alegre, que ela goste de estar lá conosco e que ela crie essa conexão, essa empatia. E muitas vezes a gente está lá pesado, a gente está lá falando mal do colega, inclusive uma situação que costuma acontecer em salões e que inclusive eu já vi esse tipo de situação acontecer, já fiquei sabendo desse tipo de situação, é uma cliente ir a um salão de beleza e aí senta, por exemplo, na cadeira do cabeleireiro e o cabeleireiro começa a falar mal de um outro profissional e a cliente não querer fazer o serviço porque não se sentiu confortável com a postura daquele profissional. Quantas clientes não se levantam porque na hora elas ficam com vergonha, elas ficam constrangidas de se levantar, mas depois que elas levantam elas nunca mais voltam porque elas acharam aquela postura muito ruim. Então é aquele profissional que está lá sempre desanimado, sempre pesado, é um profissional que só reclama tanto para a equipe quanto para as clientes. E aí o que acontece? Num trabalho em equipe isso é muito ruim. E por isso que eu falei nos stories de hoje que todas essas características e essas 3 formas de não fazer sucesso valem tanto para profissionais autônomos pensarem em si, quanto para proprietários, gestores de empresas também pensarem, poxa, quem são os profissionais que trabalham comigo e qual é o tipo de postura que eles têm? Como que eu tenho que melhorar a postura desse profissional?
Gente, então quem tá aí conectado comigo vai me falando. Conhece algum profissional assim? Resmungão, desanimado? Isso realmente interfere no clima de vocês de empresa? Comentem aí que depois eu vou olhar os comentários todos aqui pra gente conversar um pouquinho mais. E por último, o terceiro perfil que eu tracei aqui é o profissional ultrapassado. O profissional ultrapassado é aquele profissional que aprende determinado serviço, que aprende determinada técnica e dali em diante ele só faz aquilo. Ele só presta aquele serviço. E aí passou 1 ano, e passou 2 anos, passaram 3 anos e o profissional continua prestando os mesmos serviços, ele não busca nenhuma novidade. Ele não busca nenhuma técnica nova, ele não busca nenhum método novo para oferecer para sua cliente. E a gente gosta de novidade, nós gostamos de novidade, as nossas clientes também gostam. Então a gente precisa sim estar sempre atento às novidades e trazer para elas. Ah, Renata, eu não tenho condições de investir num método novo que eu adorei e o que eu faço? Ok, não tenho dinheiro para investir agora, mas eu estou estudando, eu estou falando sobre ele, eu estou conversando com as minhas clientes sobre as tendências do mercado da minha área, porque a cliente precisa sentir em mim segurança, ela precisa sentir em mim firmeza, ela precisa saber que ela está fazendo um serviço com um profissional que realmente entende sobre o assunto. Poxa, eu não tenho condições de investir nesse método hoje, mas eu vou começar a me qualificar. Quanto conteúdo gratuito a gente tem hoje em dia na internet, né? Quem aí consegue arranjar um tempo e assistir esse tipo de conteúdo? Tantos profissionais da área da beleza que prestam os serviços e que fazem diariamente, semanalmente lives, ou que tem canal no YouTube, que compartilham um material super rico para que a gente possa evoluir. Seja para cabeleireiro, manicure, esteticista, gente, para todas as áreas. Eu aqui compartilho com vocês dicas de gestão, porque eu entendo que um profissional bom não é um profissional que somente sabe fazer um bom serviço. Ele tem que ter uma boa postura, ele tem que ter uma boa divulgação, ele tem que ter um bom comportamento. Então, todas essas questões a gente encontra hoje na internet e a gente só não se qualifica e só não evolui se a gente não quer. E aquele profissional, então, ultrapassado, ele se acomoda. É o profissional que faz lá a mesma limpeza de pele que ele fazia 10 anos atrás. É o profissional que faz lá o mesmo tipo de unha que ele fazia tempos atrás e não procura esmaltes diferentes, novos, hipoalergênicos. Ele tá lá do mesmo jeito. E aí o que acontece? A cliente também se desmotiva. A cliente não vai mais querer ficar fazendo sempre com aquele profissional, até porque esse profissional ele também tem o perfil que ele não se divulga nas redes sociais. E aí o que acontece? A concorrência se divulga o tempo inteiro. A nossa cliente está sendo constantemente bombardeada por muitas informações e ela vai sentir vontade de fazer algo que desperte a atenção dela. E muitas vezes isso não vai ser com esse profissional. Na verdade, na maioria dos casos, não é com um profissional ultrapassado, porque ele já está lá cansado. Ele acha que ele não precisa oferecer mais para cliente, que as clientes vão chegar. Só que não é assim que funciona. Os profissionais, eles têm que buscar o tempo inteiro novidades. Eles têm que buscar e ver o que o mercado oferece nesse momento. Porque toda hora, a indústria cosmética, ela toda hora lança algo novo. Profissionais super renomados, toda hora lançam um método novo, um curso novo, um treinamento novo. Então, como que a gente também não vai buscar algo novo para as nossas clientes? Normalmente, nas mentorias que eu faço, eu costumo fazer um comparativo para as pessoas que fazem esses treinamentos comigo, que é o seguinte: vamos pegar a Arezzo, que é uma marca super famosa no Brasil de sapatos e bolsas. A Arezzo constantemente muda a sua vitrine. A Arezzo, a cada 3 meses, muda a estação, eles mudam toda a coleção. Poxa, a Arezzo é uma marca enorme e ela continua fazendo isso sempre. E aí nós, profissionais da área da beleza, achamos que podemos cruzar os braços e ficar sem buscar nenhuma novidade para as nossas clientes? Como que a gente pode pensar isso? Não existe isso. A gente precisa ir atrás constantemente. Novidades, buscar tendências, oferecer para as nossas clientes o que há de melhor. E a gente não pode se acomodar. Então, assim, todos esses pontos que estão sendo levantados hoje aqui, eles são básicos. Eu não estou falando nada aqui que seja, nossa, muito novidade para alguém. Mas eu tenho certeza que esses pontos caem no esquecimento. Quem tem equipe aqui, depois comenta aqui para mim, eu tenho equipe e eu vejo isso na minha equipe. Ou quem percebe isso nos seus colegas de trabalho também, comenta aqui falando se percebe como que é, porque isso é extremamente importante da gente parar para pensar e analisar. Porque se a gente leva um dia atrás do outro, correndo, trabalhando e não para analisar, amanhã a gente está estressado, depois de amanhã a gente está super cansado, depois a gente tem um problema com um colega e não resolve.
fica com aquele problema lá entalado, não resolve o problema e segue o baile, segue o baile. Daqui a pouco a gente esqueceu desses pontos que são extremamente fundamentais, que são pontos que vão cativar as nossas clientes, que vão fidelizar o nosso público, que vão fazer com que elas gostem da gente, que elas se conectem conosco e sigam fazendo serviços. A área da beleza tem muitos profissionais trabalhando, tem salão em cada esquina, tem estética em cada esquina. A gente não pode se dar o luxo de cair nesses 3 pontos aí que eu falei pra vocês, de nos tornarmos profissionais resmungões, desmotivados e ultrapassados. São pontos que a gente não pode deixar acontecer. Então, quem tá aqui comigo agora no Inspira tem a obrigação de pensar nisso todo dia de manhã quando acordar. Poxa, que tipo de profissional eu sou hoje? Por que a minha cliente vem fazer esse serviço comigo? Eu estou prestando o melhor serviço possível? Eu estou me comportando da melhor maneira possível? Eu não estou sendo chato para minha cliente? Eu não estou trazendo um assunto pesado, um assunto que ela não tem o menor interesse em saber? Por que ela vai continuar pagando para fazer o serviço comigo se eu não estou tendo uma postura adequada? E muitas vezes a gente enxerga no colega, mas a gente não enxerga na gente. E isso também é extremamente importante que a gente pare para pensar. Então vamos recapitular um pouquinho. Primeiro, o profissional resmungão. Fecha a agenda, reclama que a cliente não marcou, a recepcionista não marcou uma cliente perto da outra, reclama que tá tudo ruim o tempo inteiro. E aí, como é que esse profissional tem que mudar? Que tipo de característica ele tem que ter para conseguir, então, fazer sucesso na sua carreira? Para conseguir captar mais clientes e ir melhorando? O profissional mais disponível, tá ali com a sua agenda aberta, que tá mais disponível no salão, que se propõe a encaixar uma cliente quando a cliente pede, que se propõe a ficar até um pouquinho mais tarde se a cliente estragou a unha e fala, poxa, eu tenho um evento hoje, será que tu me quebra esse galho, eu posso ir daqui a pouco e tu faz essa unha pra mim de novo, ou tu me pinta essa unha? O profissional estar disponível, ele ganha aquela cliente. Então essa é a forma que a gente tem de conseguir reverter essa situação e parar aí de resmungar, de ficar reclamando e conseguir captar as clientes, melhorar a nossa fidelização, melhorar o nosso público ali com a gente. Lembra, a gente tem muita concorrência no mercado, a gente precisa ter atitudes diferentes e é por isso que o Inspira existe. Para quem está chegando aí e ainda não conhecia, eu sou proprietária de um centro de beleza e saúde no Rio Grande do Sul. Esse ano a gente completa 9 anos e eu já trabalho na área da beleza há mais de 10 anos. Então, eu tenho experiência com diversos tipos de profissionais. Eu já perdi as contas com quantos profissionais eu já trabalhei e para quantos profissionais eu já dei mentoria aqui no Inspira. Então, são situações que eu estou trazendo para vocês aqui que eu sei que acontecem em todos os estabelecimentos da área da beleza. E a gente precisa parar para pensar e ver, poxa, como que eu posso fazer para melhorar? Ou como que eu posso dar um toque aí para minha amiga melhorar também e para a gente conseguir fazer um clima, um ambiente de trabalho muito melhor. Porque às vezes alguns profissionais dentro do estabelecimento estão ali, né? Se puxando, dando o seu melhor, fazendo de tudo para o negócio dar certo, e aí vão outros lá e jogam um balde de água fria e todo o trabalho bem feito vai por água abaixo. Então, o profissional resmungão, a gente já falou aí sobre ele. Agora vamos falar sobre o profissional desmotivado. Como é que a gente faz para melhorar essa situação? Chegou aquele colega que é negativo, vai reclamar de alguma coisa pra ti, muda o assunto, muda o foco, fala, poxa colega, vamos falar sobre outra coisa, mas olha só que bom tal coisa que tá acontecendo, ou quem sabe então tu começa a fazer tal coisa pra melhorar teus atendimentos. Aquele profissional que tá lá invejando o trabalho do outro e não tá fazendo por si também, dá um toque pra esse colega, sabe? Ou simplesmente não continuar o assunto. Acabou, o colega começa a falar, tu não te encaixa naquilo e não quer continuar, não segue o assunto. Porque assim o profissional que está reclamando, aquele profissional desmotivado, vai ver que tu não é a pessoa que ele vai se conectar. E aí a tua energia também não vai por água abaixo. Porque quantas vezes, né? A gente tá lá super bem, super feliz, chega legal para trabalhar e chega aquele profissional lá desmotivado, pesado, negativo e a gente se desmotiva junto porque ele sugou a nossa energia. Então, foge aí desse profissional e se tu acha que hoje, tô sendo um pouco desmotivado, tô sendo assim com a minha equipe, meus colegas, pensar assim, poxa, preciso melhorar isso, porque, gente, ninguém muda por nós. A gente muda se a gente quer. E só nós podemos mudar os nossos resultados e a nossa postura. Mas a gente tem que estar afim de verdade, a gente tem que estar comprometido e empenhado nisso. Próximo passo, de novo, recapitulando todo mundo aí, é o profissional ultrapassado. Sem novidades. Como é que eu mudo isso? Renata, eu não sei nem por onde começar. Então vai lá uma dica. Lista aí os 5 profissionais da tua área que tu mais admira e consome todo o conteúdo dele das redes sociais. Consome tudo que ele coloca, vê as lives, vê o YouTube, olha tudo que ele tem, porque eu tenho certeza
que tu vai conseguir aprender alguma coisa e vai conseguir melhorar algo no teu atendimento. Seja a forma que tu atende, seja, que daí aqui no Inspira tu vai aprender um pouquinho, seja a forma que ele utiliza determinado produto, a forma que ele faz determinado protocolo, cria um protocolo novo. Então, assim, tem como a gente buscar e fazer e trazer uma novidade com as coisas que a gente já tem. Tem como a gente bolar algo diferente com o que a gente já tem, com a nossa própria estrutura. Então, o profissional ultrapassado, ele pode deixar de ser ultrapassado assim. Basta ele querer. Também, não tem como a gente fazer um profissional ultrapassado, deixar de ser ultrapassado por ele. Não, ele tem que querer. Eu tenho que querer deixar de ser ultrapassado. Eu tenho que querer buscar novidades para o meu segmento, para os meus clientes. Eu tenho que querer comunicar às minhas clientes do que eu tenho. Quais são as minhas novidades. Porque também não adianta nada eu ter novidade e eu não divulgar. Então, os profissionais aí que não se divulgam em rede social, 2020, temos que estar constantemente nas redes sociais. Renata, eu tenho vergonha. Gente, é normal, todo mundo tem. Não é fácil sentar aqui e fazer uma live. As primeiras vezes a gente engasga mais. Aí daqui a pouco tu, sei lá, deu sede, tá no meio da live, engasgou. Não adianta, é vida real, é ao vivo e tudo bem. Não tem problema nenhum em acontecer isso. E o story a gente ainda tem como apagar, né? Ou um vídeo que a gente vai botar no feed, a gente tem como editar ele. Então, isso não é desculpa. A gente tem como sim fazer isso e evoluir. Todo mundo um dia começou do nada. Então, se é possível pra mim, é possível pra vocês também. Então, o profissional precisa ter novidades e ele precisa saber divulgar essas novidades para os clientes virem com ele. Fechamos 22 minutos de live, assim, ó, bati na trave, quase 20 em ponto, mas consegui passar para vocês a ideia desses pontos que eu considero fundamentais para os profissionais não terem, perfis de profissionais que a gente tem que cuidar quando a gente tem dentro da nossa empresa, ou se eu sou profissional autônomo, eu tenho que cuidar se eu não tô tendo esse tipo de comportamento, porque isso vai prejudicar o meu desempenho, o meu crescimento e, consequentemente, a empresa também. E aí a empresa vai avaliar se esse profissional merece continuar, deve continuar fazendo parte da equipe, ou a empresa vai dando alguns toques até daqui a pouco não conseguir mais trabalhar com aquele profissional, porque a empresa também precisa ter pessoas alegres, motivadas, com novidades, porque senão não tem porquê. A empresa acaba se prejudicando por causa do profissional. E, de novo, se vocês trabalham em alguma empresa que o gestor, que o proprietário é complicado, me manda um direct e a gente pode conversar um pouco sobre isso, porque eu sei que esse caso é um pouco mais difícil. No meu caso, eu sou a proprietária, eu sou a gestora, a minha própria equipe que deve estar aqui assistindo a live também pode vir falar comigo, eu sou uma pessoa super aberta e isso é um ponto super interessante, bacana, assim, tá? Profissionais também, essa dica é pra vocês. É importante a gente ser aberto, a gente estar aberto a críticas, porque ninguém é perfeito. Às vezes, alguma atitude que eu tenho pode machucar algum tipo de colaborador, alguma pessoa da equipe, alguma atitude que o profissional que trabalha comigo pode ter e eu posso não gostar. E se a gente não conversar, isso vira uma bola de neve e não acaba nunca mais. Na verdade, acaba no rompimento. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que ser transparente, a gente tem que falar o que tá bom e o que tá ruim, ok? Então vamos lá, agora eu vou ler aqui os comentários de vocês. Então quem esteve comigo até agora, meu muito obrigada. As lives de segunda-feira serão assim, 20 minutos, 20 e pouquinhos minutos para que vocês possam estar aqui comigo, que vocês possam assistir, que vocês possam pegar pelo menos algum insight do que eu tô falando aqui e colocar em prática na empresa de vocês, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, gente, teve muita gente acenando, vários comentários. Deixa eu ver aqui, pessoal falando que tem empresa, que sabe bem como é que é isso, que passa por esse tipo de situação. Gente, eu sei que muitas vezes também nas lives isso é bem comum, as pessoas não querem se expor e comentar a fundo qual é o problema real, o que acontece, o que não acontece. Então, quem quiser me mandar um direct para continuar conversando sobre esse assunto, será muito bem-vindo, a gente conversa um pouquinho mais, eu posso dar algumas dicas para vocês, tá? Olha só, aqui ó, convivo e o que fazer como proprietária do espaço. É isso aí, Paula. O que fazer é estar aberto, é conversar com educação, chamar o profissional e falar com sinceridade, sem magoar. Uma dica importante também para quem é proprietário e também profissional autônomo, acho que vale para todo mundo. Que a gente elogie em público, mas a gente não critica em público. A gente critica ou cobra ou pede mudança de hábito em particular. Porque senão a gente magoa a pessoa, a gente expõe a pessoa. Então é extremamente importante a gente cuidar disso, né? Porque assim como a gente não gosta que façam conosco, a gente não pode fazer com as outras pessoas também. Então, como proprietária, que é o meu caso também,
Eu acho extremamente importante isso, que a gente consiga ter um relacionamento aberto. É fácil? Não, não é. Quantas vezes eu fui para alguma reunião tensa, nervosa, pensando que aquela reunião poderia ser uma reunião definitiva, por não querendo magoar o profissional, tentando encontrar as palavras certas para conseguir conversar com ele. Então, não é fácil, mas é fundamental. A gente tem que ter um relacionamento aberto, porque se eu, como gestora, não puder conversar com a minha equipe, poxa, como é que a gente vai alinhar tudo isso então? Porque quando a gente trabalha em equipe, a gente precisa ter regras, a gente precisa ter organização, a gente precisa ter essa cumplicidade para o negócio acontecer. Porque senão, o que acontece? A maioria dos negócios acaba fechando, os profissionais vão embora, e isso é normal, acontece, mais do que a gente imagina. Se a gente for olhar as estatísticas de quantos negócios da área da beleza fecharam no ano de 2019, 2018, é apavorante. Então, a gente precisa estar bem alinhado, porque senão o nosso negócio, que daqui a pouco vinha bem, se a gente não conversa, se a gente não alinha, ele começa a ir mal. Vamos lá. Sim, tem gente que quer ganhar dinheiro, mas não faz nada para isso. Verdade. Muitas pessoas reclamam da comissão, reclamam que tá ruim o movimento, reclamam que as clientes não sentam na sua cadeira, não vão para sua sala de estética, mas fazem o que para mudar essa situação? Não adianta nada ficar lá no balcão da recepção, assim, esperando que a cliente vai cair do céu, porque ela não vai cair do céu. E se tu tiver nessa energia ruim, a cliente já vai ir para um outro colega, ou vai fazer uma vez contigo e não vai voltar. Quantas pessoas nesse perfil aí que eu falei pra vocês do desmotivado acabam se queixando pra própria cliente de coisas que aconteceram com outra cliente, mas que também encaixa naquela atual, e a cliente sai apavorada? Tipo, como que esse profissional falou isso comigo? Então a gente tem que ter cuidado e bom senso, e se a gente quer ganhar mais, a gente tem que plantar mais. Porque não existe colher sem plantar, não existe. Eu não conheço, pelo menos, esses dias falei nos stories também. Se alguém souber essa fórmula aí, que me conte, porque eu não conheço, eu não sei, assim, é muito fácil, eu começo a trabalhar hoje, amanhã eu tô ganhando dinheiro. Aí eu começo a trabalhar hoje, amanhã, sem fazer nada, sem me divulgar, sem ser muito gentil com a minha cliente, sem estar lá fazendo tudo possível para que as pessoas queiram continuar conosco, que fidelizem conosco. Então, isso é complicado, tá? E quando a empresa não estimula e não valoriza o crescimento profissional, Vitória, isso é tão complicado, né? Porque essa daí é quase que uma obrigação da empresa, ela valorizar o profissional que está ali com ela no dia a dia, ela agradecer, ela traçar metas, não digo nem só meta financeira, mas assim, poxa, onde a gente quer chegar? O que a gente vai fazer daqui a um tempo? O que é legal pra ti? Como que tu acha que a gente pode fazer? Eu como empresa posso te ajudar a crescer e evoluir ainda mais. Então isso é muito importante. De novo, então, eu volto ao mesmo ponto que eu trabalho na Lunitar, conversas sinceras. Acho que vale a pena chamar o proprietário, o gestor e falar: como que tu tá te sentindo? Por que tu tá te sentindo assim? Prepara, escreve num papel antes tudo que tu quer falar, porque não vai ler, né? Mas já vai preparada, porque se a gente consegue ser bem sincera e utilizar as palavras certas, normalmente a gente não magoa a outra pessoa. E se aquela conversa ela não andar tão bem assim, é porque talvez não era para continuar naquela empresa ou com aquele profissional, enfim. Eu acho que se nas conversas sinceras, e eu sou bem a favor de ter algumas conversas, eu não sou a favor de ter uma conversa definitiva e acabou. Eu acho que vale a pena conversar, porque às vezes, poxa, eu vim de uma realidade diferente da tua, eu estudei alguma coisa que tu não estudou, tu estudou alguma coisa que eu não estudei, eu tô lá querendo montar um protocolo que não tem nada a ver, eu não sou esteticista, eu não sou fisioterapeuta, então eu preciso do feedback do profissional também. E se a gente não tem essas conversas pra alinhar, tanto o que eu tô sentindo, se eu tô feliz, se eu não tô feliz, se eu tô gostando disso ou daquilo, quanto pra o que a gente vai fazer pra continuar crescendo, pra evoluir mais, pra mudar a situação que tá ruim, enfim, a gente acaba se desmotivando muito e aí o negócio começa a piorar cada vez mais. Então, acho muito importante conversa sincera, tá? Acho que vale a pena, marca um horário com calma, marca assim, ó, poxa, eu preciso conversar contigo hoje e tem que ser um tempo reservado pra isso, porque é um assunto importante. Tenho certeza que a pessoa vai te ouvir e eu espero que dê tudo certo, tá? Aqui outras pessoas também falando que estão chegando hoje aqui no Inspire e já gostaram, fico feliz. Ó, conheço uma pessoa tão resmungona que assustava as clientes. Gente, é mais normal do que a gente imagina. Atualização sempre, gente, sempre. Pensar no que eu vou lançar para o inverno. A gente já está planejando na Lunitar, no setor de estética, a gente já está fazendo reuniões para pensar o que a gente vai lançar no inverno. Não dá para deixar para pensar no inverno. O que a gente vai lançar no inverno? A gente tem que pensar antes. A gente tem que se programar.
Não dá pra ficar... Porque cada profissional, eu sempre falo isso também, tá? Profissional autônomo é dono do seu próprio negócio, é dono da sua própria marca. Então, como que o profissional não vai fazer a gestão da sua própria marca? Esse é um dos objetivos que o Inspira existe. Os gestores, os proprietários que não atuam prestando serviço são extremamente bem-vindos aqui porque se conectam direto comigo, que também não presto nenhum serviço. Eu não sei fazer unha, não sei fazer cabelo, não faço estética, mas faço a gestão do meu negócio. Mas o profissional autônomo tem que saber gestão também. Ele tem que saber se divulgar, ele tem que saber entender seus números, ele tem que saber que ele precisa buscar novidade, ele tem que saber que ele tem que estar no Instagram. Então, é algo assim que se encaixa pra todo mundo. Olha esse comentário aqui, tá muito bom. Tenho equipe e Jesus. É complicado, mas é possível. É complicado, mas é possível. Mi, que saudade de ti também. Que bom te ver aqui na live. Minha mentorada linda. Muito legal, pessoal. Ó, sua linda, saudades, dicas maravilhosas. Que bom, fico muito feliz. Então, eu encerro aqui agradecendo a participação de todo mundo, com comprometimento de todas as segundas-feiras, às 20h20, tá aqui para bater um papo com vocês e tentar cumprir esse horário aí, essa meta de 20 minutos. Hoje foi 22, agora estendeu um pouquinho mais, porque daí a gente começa a ver os comentários e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu espero que tenha sido bastante enriquecedor para todos vocês e que essa live não termine por aqui na cabeça de vocês, que vocês agora pensem tanto no próprio, cada um pensar em si, né? Será que eu tô tendo esse tipo de atitude? Quanto para quem tem empresa aí, também pegar um papel e uma caneta, anotar aí as características de cada profissional que trabalha, qual profissional eu preciso conversar mais, qual que eu preciso alinhar mais alguma coisa, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer para melhorar. E eu tô aqui disponível, converso com vocês pelo direct, sempre que tiverem alguma dúvida, às vezes demora um pouquinho para responder, porque são muitas mensagens, mas tô aqui sempre à disposição, porque o objetivo do Inspira é esse, que a gente se una e que a gente consiga evoluir e crescer cada vez mais. Muito obrigada. A live vai ficar salva, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa semana pra todo mundo. Ah, e só pra finalizar, hoje a gente começou o movimento Beleza de Segunda, pra já também começar segunda-feira sem esse perfil de resmungar, de desmotivado. Ai, segunda-feira de novo. Não, que bom. Segunda-feira de novo e eu tô viva e eu tô com saúde e eu tenho uma profissão e eu vou lá atender meus clientes, eu vou fazer o melhor possível para que essa semana seja maravilhosa, para que a gente consiga aí fazer o melhor possível para conseguir atender os nossos clientes também da melhor maneira, ok? Um beijo para todas, até segunda-feira que vem.